Bom, para dar início aqui a esse painel número 6, cadeia produtiva circular, a gente vai aqui fazer conversar um pouco com base nas experiências de cada um dos membros da mesa, sobre como foi estruturar a cadeia produtiva, quais os desafios e quais os casos de sucesso dentro de cada uma das organizações. E também falar um pouquinho dos resultados alcançados no processo todo. Então, acho que é um bom momento a gente poder escutar a experiência de cada um. Bueno, muchas gracias. Una vez más, si requieren traducción, y gracias al equipo traductor por su trabajo constante durante los 2 días. En Bogotá, como explicó mi colega, estamos trabajando en una política que se llama Bogotá Circular, y la decisión que hemos tomado es diferenciar los sectores y tener hojas de ruta para cada sector, que vayan contribuyendo a la construcción de una plataforma general en la que nos está apoyando el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero quizás el sector en el que vamos más adelante de manera integral es el sector de la moda, del que les hablaba muy brevemente ayer y hoy quiero entrar en mayor detalle. Ahí hay una diapositiva que resume un poco lo que hacemos en el sector de la moda. El sector de textiles es un sector muy retador para la economía circular si no se parte siempre desde el principio, que es el diseño. El ecodiseño y ver las piezas como piezas que deben durar en el tiempo, ver los materiales como materiales que deben durar y diseñar de una manera, particularmente en el tema de desarrollo de patrones de costura, que eviten los residuos desde el diseño, son como siempre el punto de partida. Sin una concepción de la ropa y de los textiles desde la sostenibilidad, tenemos muchos problemas con el resto de la cadena. Entonces, nosotros lanzamos el programa de moda sostenible, moda circular, este año, fue hace muy poquito. Llevábamos trabajando con distintas empresas del sector durante mucho tiempo que ya tenían información que darnos, pero ya armado, digamos, como una cadena, como una red de moda, llevamos 4 meses trabajando con las empresas. Tenemos 15 empresas ya inscritas en el programa para trabajar en todos los aspectos de la cadena y esperamos tener un efecto replicador, pero es muy nuevo, digamos, no es que tengamos años y años de trabajo y estemos viendo ya el impacto. Pero lo que es interesante de la forma en la que estamos trabajando es que precisamente parte desde el principio. Entonces, en la primera parte de la cadena del ecodiseño estamos haciendo varias cosas. La primera es que estamos poniendo a las empresas a trabajar con la academia, particularmente por los temas de investigación en materiales y textiles. ¿Cómo podemos incorporar otras cadenas productivas, otras cadenas de residuos en la generación de nuevos materiales? No solamente en textiles, sino en colorantes y aditivos. Los colorantes y aditivos en los textiles son el principal motivo por el que reutilizar o compostar o llevar a otro tipo de procesos es imposible, los químicos que utilizamos. Y uno de los motivos por los cuales nos preocupan tanto los textiles en su relación con la contaminación de suelos. Cuando los textiles acaban en el relleno sanitario, si han sido tratados con muchos químicos, pueden llegar a contaminar el suelo a través de los vertimientos y los lixiviados. Entonces, ese es uno de los temas que estamos trabajando, un vínculo que extrañamente no es tan frecuente, que es el de la academia pura y dura, la investigación y el desarrollo con las empresas desde el momento de la concepción de los productos. Y también, por supuesto, en ese vínculo con la investigación para ver cómo se generan nuevos materiales a partir de los excedentes.
Ahí en el tema de la moda, y quizás eso es más parecido a tu sector, Fernanda, el prototipado juega un papel muy importante. Hay muy pocas empresas que hacen pocas piezas, ¿cierto? Tenemos empresas que hacen cientos de miles de piezas de lo mismo. Entonces, este inicio de la cadena en el ecodiseño parte de materiales y de nuevas estrategias para el prototipado. El segundo tema en el que estamos trabajando muy duro es cómo se piensa en la postventa desde el diseño. Ayer lo mencionaba Luisa de la Fundación Moore, cómo diseñamos los productos pensando en cómo va a ser la relación entre la empresa productora y el consumidor después de la venta. El caso que siempre viene a la mente es el caso de Patagonia, que desde que le vende a uno, tiene en mente que ellos mismos le van a reparar como una especie de garantía que hace que también valga la pena pagar extra por el producto, ¿cierto? ¿Cómo buscamos esa misma relación en otros, porque Patagonia es un poco de lujo, cómo logramos ese mismo efecto de pensar en la reparación y pensar en la postventa desde el principio? Y eso tiene un componente de información muy importante, porque yo compro y si tengo una relación de reparación, pues voy a volver a la tienda, la loja, pero si es una tienda más grande o si lo que queremos es tener puntos de recolección de estos materiales, desde que lo compro debo de estar informado de a dónde le tengo que llevar si ya lo quiero desechar para que sea reutilizado. Y eso no pasa mucho en la producción, sobre todo en moda masiva. En Colombia hacemos muchos jeans. Ustedes no saben cuántos de los jeans que se ponen son hechos en Colombia. Entonces, es muy importante que esa información esté desde el punto de entrada. Y, por supuesto, toda la discusión de cómo extender la vida útil. Sin la conversación de cómo extender la vida útil, no tenemos una conversación sobre moda sostenible. Y eso siempre va a implicar que seamos capaces de pagar un poco más. Y creo que ahí está parte de la discusión como ética del consumo, que no necesariamente tocamos desde el sector público. El tercer punto en el que estamos trabajando tanto son los puntos de postconsumo. Las tiendas van a ser los puntos de postconsumo. Muchas veces cada marca no tiene su tienda, no tiene su centro de distribución. Tenemos en ropa también un modelo parecido en Bogotá al que tiene Natura, de distribuidoras, mujeres independientes que venden ropa en su casa, particularmente en las clases más populares, entonces no siempre está la posibilidad de volver a la tienda. En esos casos, ¿cuál va a ser el punto postconsumo? Particularmente, por supuesto, en ropa y en zapatos y en textiles en general, no solamente en la ropa ya confeccionada, sino en los retazos y en la tela, en los textiles que no hemos utilizado en el proceso. Ahí el foco está, por supuesto, en la recuperación de las piezas y en la recuperación de los excedentes. Tenemos toneladas y toneladas de pequeños retazos, entonces tenemos que recuperarlos para cualquier punto de reutilización, ¿cierto? Lo que decidamos hacer con ellos, tenemos que tener unos puntos de postconsumo definidos. En el caso de las telas y de los textiles y de la cadena de la moda, el volumen no es tan preocupante como el volumen que tenemos en orgánicos, entonces podemos tener puntos de postconsumo más pequeños y logísticamente más sencillos. Atado directamente al tema de los excedentes está el tema de la recuperación y sobre todo de la valorización. ¿Cómo valorizamos los excedentes para que el mercado realmente juegue un papel importante en que vuelvan a la cadena? No puede ser siempre como la carga de las sobras, digamos, sino el encadenamiento realmente productivo. Y ahí juega un papel una vez más, el upcycling del que hablábamos ayer, ¿no? Volver a utilizar, mejorar los mismos piezas, el prototipado y los nuevos diseños a partir de los excedentes. Y en eso estamos trabajando ya con estas 15 empresas, buscando que entre ellas se encuentren qué les sirve de la otra empresa y buscando también que lleguen más, digamos, empresas que no sean solamente de la cadena de la moda y que puedan tener uso para los excedentes, por ejemplo, en empaques. Como les hablaba en un principio, el tema de investigación y desarrollo es muy importante para nosotros. Estamos trabajando con 5 universidades para determinar cómo vamos a trabajar en Bogotá con estas 15 empresas en un diálogo constante sobre necesidades más urgentes, nuevas fibras, nuevos tintes, nuevos aditivos y también nuevos productos. Y ahí hay un tema adicional que es importante, que es el tema de empaquetamiento, paquetes.
¿cómo pueden los excedentes irse a paquetes de otros sectores o del mismo sector? Porque mucho del problema de los excedentes es que son muy pequeños para usar completos, pero pueden tener una segunda, tercera, hasta cuarta vida si son para empacar. Entonces, ese es un poco el trabajo que tenemos en Bogotá. Vamos a lanzarlo ahorita en la Semana de la Moda en Bogotá. Creemos que tiene un impacto muy grande, no solo en volumen, sino, como le decía ayer, al ser un sector que tiene un componente aspiracional importante. La moda tiene este componente como más inspiracional, de lo que la gente quisiera hacer y no solo la realidad que somos. Entonces esperamos que tenga un efecto replicador importante también en otros sectores. A veces hablar de orgánicos, que es en lo que probablemente más estamos trabajando, pues no genera demasiado contagio, sobre todo entre las personas más jóvenes, pero sí vemos enormes oportunidades a través de la moda y de la comunicación en moda. Entonces, en eso estamos trabajando. Quise ser muy breve para tener una mayor oportunidad de conversar. Muchas gracias. Muitas graças, secretária Carolina. É muito interessante mesmo escutar isso. Acho que há um problema muito sério mundial da moda e dos têxteis no mundo todo, e certamente ter um bom exemplo de Bogotá, usar isso para inspirar as outras cadeias. Vou passar agora a palavra para o nosso segundo panelista, Carlos Oddi, diretor-geral do FIT, Instituto de Tecnologia. A palavra é sua. Oi, pessoal, bom dia. Primeiro, queria agradecer pelo convite, por estar aqui. É uma honra. E é muito legal ver cidades como Bogotá, como São Paulo, engajadas aí em economia circular. Cidades desse tamanho fazem uma diferença danada, né, no que a gente quer fazer. E parabéns, Carolina, por atacar já de cara o design, porque o design é a coisa mais importante que tem. Deixa eu me apresentar um pouco aqui. Meu nome é Carlos Oddi, eu trabalho como diretor de inovação da Flex e diretor-geral do FIT, que é um Instituto de Tecnologia. Ninguém conhece a Flex, ninguém conhece o FIT, eu sei, mas só para dizer para vocês que é uma empresa multinacional de grande porte, que poucos conhecem, mas ela é uma empresa importante. Então, só aqui no Brasil, a gente tem 3 plantas, né? 2 aqui no estado de São Paulo, uma em Manaus, e essas 3 plantas juntas, elas têm 10 mil pessoas trabalhando. O nosso ecossistema é formado pelas unidades de manufatura, a gente chama de ecossistema, né? Unidades de manufatura que produzem produtos. A gente tem o Synctronics, que é um centro de sustentabilidade, que é dedicado à logística reversa, à reciclagem de produtos. E a gente tem também o FIT, que é um instituto de tecnologia com perto de 500 pesquisadores, trabalhando em desenvolvimento de processos, desenvolvimento de sistemas, desenvolvimento de produtos. E entre as coisas que a gente faz é desenho de produtos para a economia circular. Por isso, a minha referência aí à boa ideia da Prefeitura de Bogotá. Então, o que a gente tem em termos de economia circular, a gente não tem há pouco tempo. Há 10 anos já, a gente tem a operação em Sorocaba, dedicada à economia circular. São cerca de 200 pessoas trabalhando em atividades que envolvem logística reversa, reciclagem, reparo de equipamentos, reintrodução desses equipamentos no mercado. Então, é uma operação que tem bastante tempo, com bastante gente envolvida. Isso nos permitiu ter bastante iniciativas, muitas deram certo, algumas deram errado, então tem bastante aprendizado aí no caminho. Uma das coisas que eu lembro, quando estava começando a jornada lá, 10 anos atrás, eu vi um dos fundadores da Natura falar que nessa área a gente sempre tem muito mais pergunta do que resposta. Então, 10 anos depois, trabalhando, dedicado ao assunto, eu continuo tendo mais pergunta do que resposta. Mas eu queria compartilhar um pouco do que a gente fez aqui. Então, acho que vou até... Posso ficar em pé? Eu acho que eu fico um pouco mais confortável aqui. Deixa eu... Obrigado.
Então, falar um pouco do que a gente montou aqui. Então, 10 anos, sob a perspectiva da economia circular, a gente montou um ecossistema que ele é bom para tratar 3 desafios principais. O primeiro desafio foi eliminar o lixo industrial. Então, vocês imaginam que eu falei 10 mil funcionários, né, a Flex no Brasil, então, trabalhando em 3 turnos, caminhões entrando, caminhões saindo, pessoas jantando, tomando café, almoçando e tal. Tudo isso nas nossas fábricas hoje geram 0 lixo. A gente é certificado Zero Waste pela UL. Na verdade, as 2 plantas de São Paulo são certificadas, a de Manaus está sendo certificada agora, mas já está no processo de gerar 0 lixo. Então, se fôssemos um município, a gente já seria sem aterro, né? Um município sem aterro maior do que pelo menos 2 mil outros municípios brasileiros. Então, dá para fazer, exige dedicação e tal. Segundo desafio nosso, eliminar o lixo pós-consumo. A gente produz muitos equipamentos. O que a gente produz lá? Produz celulares, produz impressoras, produz servidores e tal, e isso em algum momento é descartado. Então a gente pensou, a gente também tem que ajudar a eliminar o lixo, não só de dentro de casa, mas saindo dos muros aqui da empresa, eliminar o lixo quando ele acontece lá. E a gente busca no mercado, de diversas formas diferentes, cerca de 200 toneladas de lixo todos os meses. O que é engraçado é que entram 200 toneladas de lixo e sai 0 lixo. Por quê? Porque a gente desenvolveu tecnologia para reaproveitar tudo. Então, basicamente, sim, varia de mês a mês, mas 95% do material que entra, ele se transforma em material de volta. Então, plástico vira plástico, aço vira aço, cobre vira cobre e tal. E isso é para mais ou menos 95%. E 5% a gente acaba não conseguindo reciclar e usa para geração de energia em fornos com ambiente controlado. Então, esse foi o segundo desafio. Terceiro desafio, auxiliar os nossos clientes no design de equipamentos, para que esses equipamentos, esses produtos que estão sendo pensados hoje, eles não gerem no futuro lixo. Ou que esse resíduo que seja gerado no futuro seja alguma coisa útil para a sociedade ou mais fácil de ser reaproveitado. Então, o nosso terceiro desafio é o que a gente tem investido bastante energia agora. Mas contar para vocês como é que isso tudo começou, né? Isso tudo começou faz aí, mais ou menos 2010, um grande cliente nosso nos lançou um desafio. Ele falou mais ou menos o seguinte, olha, vocês já fabricam meus produtos aqui, vocês já fabricam computador, já fabricam impressora, por que vocês não desfabricam eles e tentam usar esse material na cadeia de suprimento? Ele falou, tá aí uma boa ideia, né? Mas como é que faz isso? E aí a gente começou, reunião daqui, reunião dali, monta um projeto e a coisa vai evoluindo, vai evoluindo. E quando a gente para pensar, vamos analisar uma impressora. Impressora, quando você pega uma impressora de 20 anos atrás, que não está funcionando mais, você vai jogar fora, e você começa a ir para o nível de material, você encontra lá no material um plástico chamado ABS, ou poliestireno. Por sinal, o Mundano não está mais aqui, ele falou que queria entregar plástico. Eu quero plástico, eu quero ABS, eu quero poliestireno, então se alguém encontrar com ele, fala isso. Estou doido para comprar plástico. Então, você desmonta a impressora ali, você vê esse plástico, você vê alumínio, você vê ferro, você vê cobre. Você fala, beleza, vamos ver. Agora, vamos ver uma impressora 0 km, está saindo da fábrica agora. E aí você desmonta ela, você vê um plástico chamado ABS, poliestireno de alto impacto, alumínio, cobre, aço. Quer dizer, é o mesmo material, né? Era questão de desenvolver a tecnologia para que a gente pudesse reaproveitar esse material e reinserir na cadeia produtiva. E fazia muito sentido. A gente começou em 2012 a operação, começando pela logística reversa, que é a parte mais cara, mais importante e que precisa ser tratada, se não inviabiliza economicamente. Tratamos isso. Em 2013, a gente montou uma fábrica. Em 2014, a gente fez o que a gente chama de fechamento de ciclo. A gente começou a transformar lixo eletrônico em peças para novos produtos.
E aí foi evoluindo, e até hoje funciona bem. Hoje faz parte do modelo de negócio da Flex no Brasil, isso, de gerar zero resíduo e ainda por cima pegar resíduo no mercado. Ao longo do tempo a gente foi descobrindo o seguinte: alguns dos produtos que chegavam lá, eles ainda podiam ser reutilizados. Não de forma inteira, ninguém descarta um computador funcionando, mas talvez juntando ali 2 ou 3 computadores, a gente pudesse fazer um. E a gente começou aí uma operação que a gente chama reuso e remanufatura, que é mais, do ponto de vista de economia circular, é mais legal do que reciclar. Reciclar você já é a última opção que a gente tem quase. Melhor é reutilizar, se puder. E a gente começou a trabalhar com isso, e a gente fez vários processos aí de reparo, e começou a ter como cliente desses produtos, que não são produtos, vamos dizer assim, a última tecnologia, mas é a penúltima tecnologia, e são praticamente 0 quilômetros, porque a gente é a fabricante do equipamento, a gente sabe dos testes que eles precisam passar, sabe do processo de fabricação, e acaba fazendo um produto muito bom. E os funcionários nossos, que não são poucos, viam isso e falaram: eu quero comprar. Então, a gente fez um modelo em que os próprios funcionários compram esse tipo de produto, e até hoje a gente não conseguiu vender para fora, porque os funcionários sempre compram tudo que tem. E aí, assim, do ponto de vista da economia circular, reciclar é legal, reparar é legal, mas o mais legal de tudo é você desenhar para a economia circular, você fazer o projeto. Porque esses materiais que a gente recicla hoje, eles foram colocados no mercado talvez 15 anos atrás, 20 anos atrás, e eles foram pensados, desenhados com a cabeça de 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, a gente não tinha a preocupação que a gente tem hoje com o meio ambiente, nem com a sociedade, nem com nada. Era outro mindset. Então, hoje, a gente está influenciando muito, e aí pelo Instituto de Pesquisa que eu coordeno, a gente está fazendo muita coisa de desenho para meio ambiente. Então, produtos que vão impactar menos, que vão consumir menos CO2 ou consumir menos água no processo produtivo, e no final de vida eles vão ser mais fáceis de ser reciclados, reutilizados, reparados, etc. e tal. Então, esse é o terceiro degrau da escadinha que a gente está subindo lá. Uma coisa que a gente se preocupa também é como é que isso se replica, né? Fábricas que foram certificadas Zero Waste. Depois veio a planta de Sorocaba como um todo, depois veio a planta de Sagariúna, depois veio uma planta do México, uma planta da China, e hoje tem um objetivo corporativo de ter 50% das plantas das Américas, né, América como um todo, certificadas Zero Waste. Começou ali em Sorocaba, numa planta de 200 pessoas que a gente tem. Então, as boas ideias se replicam. Agora, uma coisa interessante, assim, eu vivo um mundo muito competitivo, industrial ali e tal. Então, qual que é o melhor apelo para convencer o executivo a abraçar essa causa? Waste, né, em inglês, quer dizer lixo, mas quer dizer desperdício também. Você ter desperdício na fábrica é desperdiçar dinheiro. Então, as coisas são muito parecidas, é só se mudar um pouquinho a graduação ali do que se fala, e daí dentro da Flex a gente já tem uma cultura de Lean Manufacturing que é muito forte, então colou muito bem, assim, brigar contra o desperdício, brigar contra o lixo é a mesma coisa para a gente. Então, a gente tenta ser o mais Lean possível, não só dentro de casa, mas olhando o processo como um todo, desde o design do produto até o end of life, até o fim de vida dele. Bom, é isso que eu tinha para compartilhar hoje, pessoal. Obrigado, vou ficar por aqui. Quem quiser trocar ideia depois, quem tiver plástico também, ABS, RIPS, vamos conversar. Obrigado. Obrigado, Carlos. Acho que é sempre inspirador ver boas experiências, né? E tentar diminuir o waste, né? Então, eu estava quando você estava falando sobre isso, eu falei, nossa,
como que faz para ser competitivo, né? Tendo toda a ideia da economia circular. Daí acho que a sua última fala sobre o desperdício já respondeu a minha dúvida aqui. Bom, vou passar a palavra agora para a nossa próxima panelista, Marcela Evangelista, que é diretora executiva da Valora. Eu sou da área de desenvolvimento de negócios. Vou chegar na diretoria executiva. Estamos prevendo o futuro aqui, talvez. Eu queria pedir só para colocarem o slide que eu trouxe, por favor, da Valora. Bom, a gente está aqui num evento, queria primeiro agradecer o pessoal da DESAMBA, parabenizar a iniciativa da Prefeitura por fazer a primeira semana de economia circular da América Latina. Como os outros painelistas já disseram, a gente está engatinhando ainda nesse assunto, mas é super fundamental que a gente tenha esse espaço, né? A gente está aqui num evento inclusivo, então, impulsionando isso, eu gostaria de fazer minha autodescrição para quem está nos ouvindo. Eu sou uma mulher branca, cabelos e olhos castanhos claros, estou vestindo uma roupa branca, uma calça preta e tênis e acessórios dourados. Então, bom, eu vim representando a Valora, que é uma cleantech que está trabalhando aqui em São Paulo e Belo Horizonte hoje em dia. A gente começou as nossas operações em 2020 e, desde então, a gente já foi premiado como a melhor startup no eixo de gestão de resíduos, que é uma honra e um mérito também do nosso trabalho, né? A gente faz um trabalho bastante voltado para a área de desenvolvimento socioambiental e sustentabilidade, procurando trabalhar dentro da cadeia de reciclagem. Então, talvez eu vá ser até repetitiva aqui, dentro do que o Carlos já trouxe, do que outros painelistas já trouxeram, mas tem alguma ferramenta para passar na apresentação? Pronto. E, bom, a gente tem como esses 4 pilares fazendo parte dentro do nosso negócio, só para apresentar um pouquinho para vocês, né, conhecerem aí a Valora. A gente trabalha dentro da cadeia de reciclagem, valorizando, então, os resíduos, principalmente pós-consumo. Acho que esse painel está bastante voltado para isso também, né. A gente entende que o resíduo de indústria, de vários setores já estão resolvidos, então a gente precisa atuar mesmo no varejo, a gente precisa atuar com as pessoas, com a sociedade civil. Nessa valorização, é claro que a gente traz a valorização do meio ambiente, né, por consequência, entendendo que as coisas andam juntas, e como o Mundano falou no painel anterior, sem as pessoas nessa cadeia, a gente só tem lixo, a gente precisa valorizar as pessoas também, então isso entra dentro do nosso modelo de negócios. E, bom, a gente está aqui falando de economia circular, economia, né, como que isso pode gerar valor, como que isso entra dentro de uma cadeia de parcerias e estratégias, tanto para os nossos parceiros e clientes, quanto para os nossos acionistas que investem na nossa empresa, né? E, bom, esse é o problema que a gente tem, né? Eu convido vocês a refletir. Como é que a gente está em 2022 e a gente ainda tem essa foto do slide, uma criança, um menino mexendo no lixo? A gente não pode ter isso, né? Primeiro, porque é um lugar totalmente insalubre. Segundo, porque isso tudo é produto, né? Como já foi trazido aqui, a gente está aterrando quase 20 bilhões de reais por ano por não dar o tratamento correto a esses resíduos. E da onde isso está vindo, né? Está vindo das nossas casas, está vindo do nosso consumo. Além disso, essa alta taxa de informalidade, de pessoas em situação de vulnerabilidade, que a gente pode impulsionar o trabalho dessas pessoas, né? Monetizar isso de uma forma mais justa e agregar valor a isso também. Por que não fazer, né? Por outro lado, a sociedade, nós, como pessoas, estamos totalmente insatisfeitos, buscando empresas que estão investindo nesse assunto, procurando alternativas sustentáveis, procurando um consumismo mais consciente, um capitalismo mais consciente também, né, mais inteligente. E, por fim, na outra ponta, a indústria recicladora, as empresas totalmente insatisfeitas com o material que chega lá. Por que não unir todas as pontas, né? É o que a gente está tentando fazer com o nosso trabalho também. Aí, aqui no painel, orientaram a gente para trazer também algumas barreiras, e eu trouxe 4 pontos chaves que a gente também atua bastante profundamente, tentando ultrapassar, né, esses desafios, porque, como o Carlos disse, é uma área que a gente tem muitas perguntas e poucas respostas, mas as respostas que a gente tem também são respostas muito boas, né? Particularmente, eu venho da área de meio ambiente, eu sou ecóloga de formação, e eu acredito muito no potencial da natureza, mas eu também acredito muito no potencial das cidades, em como as respostas, né, para os problemas que a gente vive também podem estar aqui. E aí, dentro do nosso modelo de negócios, a gente encontrou essas 4 informações aí, né, que são barreiras para a gente, que a gente tenta superar.
As duas primeiras, de separação adequada, informação e conhecimento, estão muito atreladas a nós, como seres, né, como pessoas e consumidores. Como que a gente enfrenta isso hoje, né? Dentro do projeto da Valora, a gente faz a coleta seletiva em condomínios, grandes geradores, por exemplo. E uma das grandes barreiras que a gente tem é o alto índice de rejeito, daquele material que não pode ser aproveitado para reciclagem, mas que acaba chegando nas cooperativas. E a gente precisa diminuir isso, né? E como que a gente faz isso? Empoderando as pessoas de informação, facilitando esse processo para que elas entendam como fazer da forma correta e como isso se adequa também à nossa realidade, né? Estava conversando agora com a colega aqui sobre como a gente também importa muitos conceitos de fora, né? Como na escola a gente aprende a separar o papel do metal, do plástico, de todos os outros materiais, mas no fim do dia passam 2 caminhões na rua coletando nosso lixo, né? O caminhão do lixo comum e o caminhão da coleta seletiva. Putz, então é super legal fazer essa segregação, né? Ajuda no final da cadeia, porque o material já está separado, mas o quanto que isso é efetivo? Então, um primeiro passo, eu acho que a gente tenta trazer, e que eu provoco a todos vocês também, né? Tem dia que a gente não está com vontade de reciclar, a gente está cansado, está doente, sei lá, tem gente que não gosta. Mas se puder, faça o mínimo. Separa o lixo limpo do lixo sujo. Se o seu material está com resto de comida, ele não vai poder ser reaproveitado. A cooperativa ela não tem a infraestrutura e a possibilidade de higienizar aquele material. E esse material vai passar pela mão de muitas pessoas ainda. Tome cuidado na hora de descartar, né? Se você tem um vidro, uma peça quebrada, isso vai passar pela mão de alguém, pode cortar, pode se machucar. Por que não fazer o descarte correto? Então, a gente trouxe diversos mecanismos, né, de fazer isso. A Valora tem um aplicativo hoje que é super informativo e que, em linha também com o que a colega do C40 disse, procura bonificar as pessoas que estão fazendo essas escolhas de descartar corretamente. É uma coisa que a gente tem que impulsionar mesmo, é uma quebra de cultura, de paradigmas, né? A gente está pensando uma nova forma aí de resolver os nossos problemas, e acho que a gente tem que começar a ver as coisas não como um começo, meio e fim, mas sim como um começo, meio e um recomeço, né? Um reaproveitamento dos resíduos, um olhar para depois do que a gente consome, como que a gente vai utilizar isso. Num terceiro ponto, daí eu trago um eixo importante, que eu acho que é o de transporte e logística. No Brasil, hoje, o resíduo ele passa pela mão de muitos intermediadores. Então, quando a gente coloca o nosso lixinho ali para fora de casa, ele vai passar pela mão de muitas pessoas, né? A pegada ambiental disso é enorme. E, para ultrapassar essa barreira, né, a Valora tem um caminhão que é uma frota elétrica que faz a coleta desse material. Com isso, a gente já reduz a pegada de carbono e começa a impactar na base esse assunto que é tão importante, né? E, por fim, eu acho que a barreira de eficiência e de infraestrutura, né? A gente ainda tem muito espaço para avançar, tanto em termos de mecanização, quanto de tecnologia, para reaproveitamento, para redesign, para métodos, né, de reciclagem, misturando aí reciclagem mecânica, pirólise, tem tantos processos aí que a gente nem conhece direito, né? Estudar, se empoderar dessas informações já ajuda. E mais do que isso, aproveitar também a estrutura que a gente já tem, né? Valorizar, então, o trabalho das cooperativas, enviar os materiais para lá, aproveitar essa capacidade, esse conhecimento que eles têm de fazer esse serviço. Acho que essas são as barreiras que a gente enfrenta e que está dando muito certo, né? Em relação a questões que ajudaram a gente a estruturar um pouco o nosso modelo de negócios dentro dessa cadeia produtiva circular, eu cito aqui 5 eixos importantes, né, que eu julgo, que o primeiro é a questão das leis, a segunda de regulamentação, a terceira é a questão de acordos, né, e normas setoriais, e, por último, a verificação disso. Então, a gente tem uma política nacional de resíduos sólidos no Brasil, que já tem mais de 10 anos, e a gente ainda está chegando lá, né? Puxa, 10 anos passaram, e agora, em 2022, a gente teve o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, o Planares, que foi um decreto feito para a gente se orientar a como chegar nesses resultados, né? Mas, enfim, é importante, a gente tem isso, vamos olhar para isso, né? É um avanço. A questão de acordos setoriais. A Valora atua também no eixo de logística reversa de embalagens. E a gente sabe que as empresas enfrentam, né, um desafio muito grande, e elas têm obrigações, e a CETESB cobra isso para elas terem a licença ambiental, de justamente fazer a logística reversa de pelo menos 22% dessas embalagens. Aí fica o questionamento, né? 22%, gente, vamos chegar a 100, vamos chegar a 200, né? O nosso vizinho talvez não esteja fazendo correto, então vamos fazer por eles. Ontem, ouvindo os outros painelistas, um colaborador trouxe aqui a questão de agir localmente, pensando globalmente. Vamos internalizar isso para a gente também, né? Como que a gente pode fazer isso como
pessoa e como empresa, né? No ambiente onde a gente está, como extrapolar esses muros. E para a gente é muito importante fazer isso de uma forma transparente, né? Então, hoje, dentro do mercado de logística reversa, a gente faz a comercialização de notas fiscais a partir dos produtos que são vendidos nas cooperativas. E o que acontece muitas vezes é que o sistema se retroalimenta. Então, a gente está reciclando lixo que já é reciclado. A gente precisa desviar o que está sendo levado para o aterro e para o lixão que ainda existe, e trazer isso para dentro da cooperativa, trazer isso para dentro das centrais de triagem para serem beneficiados, para ser valorizado. E, para isso, a gente utiliza alguns parceiros, né, de verificação independente de notas fiscais, que é a central de custódia, para trazer segurança também para esse tipo de parceria estratégica, para as negociações que estão orientando tudo isso, né, porque, afinal, isso exige um investimento de tempo, de mão de obra, de toda a cadeia, né. E acho que isso também é um ponto estruturante muito importante. Então, aqui, só para vocês verem um pouquinho de como é o nosso dia a dia, né, a Valora tem alguns pilares muito importantes, que é justamente de trazer eficiência, profissionalismo e inovação para dentro dessa cadeia que é tão complexa, e as formas como a gente faz isso é justamente orientando as pessoas, né, disponibilizando a nossa equipe para tirar dúvidas, para trazer informações de descarte correto. Então, nos condomínios, a gente faz palestras, se dispõe a falar com os moradores, né? Então, aí os moradores que são nossos clientes estão nos ouvindo, participem, façam parte das reuniões, que é muito importante, é muito legal, é uma troca, né? Em questão de profissionalismo, a gente sempre faz um trabalho bem bacana com as cooperativas também, que são nossas parceiras, buscando incentivar esse trabalho deles e impulsionar, né, cada vez mais essa cadeia. E de inovação, como eu disse, trabalhando com essa parte de frota elétrica, de tecnologia, de rastreabilidade, de blockchain, tem um monte de assunto aí envolvido, que tem muita oportunidade para a gente explorar e trazer mais resultados, né? Que é isso aqui, é isso que a gente busca. No fim, tem vários cálculos aí de compensação ambiental por meio da reciclagem, o que isso significa, mas eu acho que assim é um motivador para a gente, né? Se a gente sabe que 1 tonelada de papel deixa se a gente recicla 1 tonelada de papel, a gente deixa de cortar cerca de 30, 50 árvores, por que não descartar o meu papel corretamente? Por que não fazer parte disso, sabe? Ao longo de um ano, será que eu gero 1 tonelada de papel? Não sei, mas todos nós juntos aqui, com certeza. O vidro, por exemplo, se a gente reciclar o caco de vidro para a produção de novas garrafas, a gente economiza até 70% de energia na indústria. Se não me engano, é uns 50% de água. O vidro é um material dificílimo de ser reciclado, né? Ele está em falta no mercado. E por que isso acontece? Poxa, porque hoje a gente tem a informalidade no Brasil, são os catadores que estão coletando esse resíduo. Quem que vai coletar o vidro? O vidro é um material que quebra, você se machuca, ele é pesado, não dá para você levar no carrinho. Então, assim, ultrapassar essas barreiras, né, chegar numa proposta de mercado também que monetize isso de uma forma mais segura e invista, né, nesse sentido, é muito importante. Porque, no final, é isso, a cada 15 toneladas de material, por exemplo, que a gente manda para as cooperativas, a gente tem a possibilidade de abrir 3 novos postos de emprego para as pessoas triarem aquele material. Então, é tirar a pessoa que está em situação de vulnerabilidade e colocá-la para dentro de uma situação mais formal, mais organizada, em que ela possa ter uma qualidade de vida. E aí a gente tem um lema aqui na Valora, que eu acho bastante legal e curioso, que a gente brinca que é o nosso grande guru da montanha que fala, que acreditar numa causa é louvável, mas é investindo nela que a gente faz com que a mudança aconteça. Então, acho que, resumidamente, é isso que eu queria trazer para vocês, né? Mais uma provocação e um olhar. Convido a todos para conhecer o nosso trabalho, seguir a gente nas redes sociais. Não sei porque travou aqui o último slide. Eu mantenho um canal aberto também de comunicação para todos. Quem tiver dúvidas de como descartar o resíduo, venham conversar com a gente, mande um e-mail, manda um WhatsApp, a gente está à total disposição. Divulguem o nosso trabalho, porque isso também ajuda, né? Siga a gente nas redes, a nossa página. Obrigada. E, enfim, muito obrigada, acho que é isso. Obrigado, Marcela. Mais uma fala inspiradora. Parabéns pelo trabalho. Tem todo um arcabouço legal, burocrático brasileiro. Daí tem que vir uma clean tech falar um pouco das soluções. Acho que é muito interessante isso. Vou passar a palavra agora para Leia Jäger. Espero ter acertado o nome. Fundadora da Ideia Circular, por favor. Bom, obrigada, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, pessoal da Prefeitura. Estou super feliz de estar participando dessa primeira semana de Economia Circular.
da cidade de São Paulo. E, bom, eu vou contar um pouco da minha história, eu não vou falar de uma cadeia específica, porque eu tenho atuado em várias, né, principalmente na área do design, que o Carlos e também a Carolina trouxeram bastante, né, então, falando um pouco de mim, eu sou arquiteta, né, e sou mestre em gestão ambiental, e eu comecei a trabalhar com economia circular aqui no Brasil em 2013, né, quando eu comecei a representar o EPEA, que é a agência do professor Michael Braungart, que é um dos autores do livro Cradle to Cradle, que em português significa do berço ao berço, e é uma das bases metodológicas da economia circular. E quando a gente começou, o Michael virou para mim e falou, olha, Léa, você tem que ir nas grandes empresas e contar para ele, falar com os CEOs, e contar o que é a economia circular, o que é o Cradle to Cradle, e eles vão achar o máximo e vão te contratar. E aí a gente falou, não, tá bom, né? E aí a gente começou, né, a bater nas grandes empresas, os CEOs recebiam a gente para reuniões de meia hora, mas que no fim a gente acabava ficando 2, 3 horas, né, falando todo o nosso conhecimento para eles, e no final sempre voltava aquelas perguntas, né? Não, mas tem alguém já fazendo aqui no Brasil, né? Eu vou ser o primeiro. Ou então eles falavam assim, mas é que os consumidores não estão pedindo. E aí a gente... e aí depois de alguns meses, né, até ano, fazendo isso, a gente falou, olha, não está adiantando, a gente tem que comunicar para as pessoas, né, o que é a economia circular, o que é o Cradle to Cradle, o berço ao berço, né, e trazer essa ideia e os projetos incríveis que a gente via que estavam acontecendo no mundo todo, né, mas também aqui no Brasil. E muita gente já fazia esses projetos, mas não sabia que estavam dentro desse guarda-chuva da economia circular. E aí a ideia circular começou como um blog, então a gente trazia, né, esses casos, discutia os conceitos também, que a gente achava importante, e a gente foi crescendo e começou a trabalhar, né, então, na área de educação e consultoria com diversas empresas de vários setores, né, então setor têxtil, setor de cosméticos, setor de plásticos, construção civil, né, então a gente vai falando com todo mundo, a gente faz workshops, oficinas, aula online, né, então a gente trabalha desde do pequeno empreendedor, né, da pessoa física, individual, até, né, as grandes empresas. E aí o maior desafio, né, eu como arquiteta, a minha sócia Carla também é designer, né, que a gente vê como o Carlos falou muito bem, é o design, né, então como redesenhar os produtos, né, perguntando o que vai acontecer depois, né, então a gente costuma falar que a pergunta de ouro e depois, né, e depois, então sempre se perguntar o que vai acontecer, né, o que vai ser o próximo berço para aquele produto, ou para aquele componente, para aquele material. Né? E aí a gente, né, pediram para a gente levantar alguns obstáculos, né? Então a gente vê que alguns padrões se repetem, né? Tanto para os pequenos quanto para os grandes, né? E das diferentes cadeias. Então, o primeiro é uma dificuldade de transparência, né? É muito difícil você saber o que tem dentro do seu produto e comunicar também para o consumidor o que tem dentro desse produto, né? Então, nas grandes empresas, a gente vê que os próprios designers, engenheiros, têm dificuldade desse conhecimento, né? Ou muitas vezes a conversa com os fornecedores, né? O fornecedor não quer dizer o que tem lá, né? E aí a gente faz uma oficina até que é muito legal, que é desconstruir os objetos. E é impressionante a surpresa que as surpresas, né, milhares que a gente acha em cada coisa que a gente desconstrói. Né? A gente, inclusive, está fazendo uma biblioteca de desconstrução com todas essas surpresas. Né? Depois, um outro padrão que a gente observa é na linguagem. Né? O que é a economia circular? Né? Tem muitas vezes uma confusão aí, né, de conceito, né? Então, muita gente que vem mitigando impactos, né, reduzindo danos, né? Ou às vezes trabalha só lá na ponta com a reciclagem,
né, com a logística reversa, fala assim, não, eu já faço economia circular, eu não preciso fazer mais nada, né? Então, continua fazendo o que já fazia, só que muda o nome para economia circular, né? E pouco a gente ouve do redesign, né? Então, como redesenhar os produtos para os próximos ciclos, né? Para a distinção dos 2 ciclos, o ciclo biológico e o ciclo técnico, né? Que, ao meu ver, né, os novos modelos de negócio, né? Como repensar tudo, né? Esse novo sistema de uma forma ampla, né? Que para mim é o cerne, né? Das questões da economia circular. E o último ponto que eu queria trazer é uma dificuldade em inovar, né? Justamente porque, para as grandes empresas, essa forma linear de produção é muito incrustada, né? No nosso sistema industrial. Então, é muito, muito difícil você quebrar esses padrões, né? Então, isso na grande empresa. Na pequena empresa, o empreendedor que já tem, muitas vezes, essa cabeça de eu quero criar uma coisa nova, né? Tem uma dificuldade, por exemplo, de achar novos materiais, né, porque eles precisam ser desenvolvidos, né, ou um fornecedor que atenda a uma pequena escala, né, então você quer fazer um tecido e usar uma tinta diferente, né, quem que vai ser seu fornecedor e será que ele vai topar inovar para te atender, né, numa pequena escala? Então tem toda uma criação, isso demanda, né, tempo e recursos. E, então, nesse sentido, eu acho que é muito importante isso que a prefeitura está fazendo hoje, né, de estar juntando esses diferentes atores, né, porque a economia circular você não faz sozinho, né, não faz só uma empresa, mas você vai trazer junto, né, os diversos atores da sociedade, né, inclusive não só empresas, mas também instituições públicas e privadas, enfim, para criar essa nova forma, né, de olhar para como que a gente faz, produz, consome, né, todas as nossas coisas. Então, acho que é isso que eu queria trazer. Acho que eu fui breve, né? Obrigada. Obrigado, Léa. Você se manteve no tempo que a gente tinha pedido também. Então, eu agradeço por isso. Acho que é interessante ver esse olhar um pouco mais abrangente de não apenas um setor específico e ver o que você fala, né? Os padrões se repetem independente do tamanho ou do tipo de produto, serviço, enfim. Eu vou passar a palavra agora para a nossa última panelista dessa mesa, Fernanda Facchini, gerente de sustentabilidade da Natura. Por favor, Fernanda. Bom, boa tarde, né? Já estamos na tarde. Estou muito inspirada aqui pela fala de todos os colegas, né? Duro ser a última, porque quase que o meu conteúdo todo já foi abordado. Eu vou tentar trazer, acho que, as principais conexões. Vou contar também um pouquinho de mim. Eu sou engenheira de alimentos de formação, então comecei a minha carreira na indústria de alimentos. E eu era muito inquieta em relação à questão de desperdício de alimentos, né? O Carlos mencionou a questão do waste, assim, tem um lugar de desperdício de alimentos. E eu comecei a trabalhar com esse assunto sem saber o que era economia circular, fundando uma ONG no Ceasa, em Campinas, porque eu estudava lá, para que a gente fizesse reaproveitamento de alimentos e, ainda assim, esses alimentos que eram alimentos da safra, eles pudessem ser utilizados e fomentar o desenvolvimento da economia de quem os recebesse, porque, às vezes, eles recebiam caixas de mamão que não alimentaria aquela instituição, aquela família, e o que poderia ser feito com aquilo. Na Natura, hoje eu estou na sustentabilidade, mas eu desenvolvi minha carreira bastante pautada em supply chain, então acho que é bem oportuno estar aqui nessa mesa falando de cadeia de valor. A Natura, como instituição e como marca isolada, já atua na agenda de sustentabilidade desde os primórdios da sua fundação. Em 1983, a gente tinha a Refil em cosméticos, foi uma das primeiras empresas no mundo a trazer refis, mas agora nós somos um grupo, que é o Grupo Natura & Co., que é um grupo de relevância global, que é composto por 4 empresas e que tem como ambição gerar valor
para o mundo, né? Assim, a gente não fala que quer ser a maior ou a melhor empresa de cosméticos do mundo, mas a gente quer ser a melhor empresa para o mundo. Então, a gente fala muito de impacto. E a gente tem uma visão de sustentabilidade que foi ampliada da marca Natura para todas as marcas do grupo, pautada em 3 pilares. Um pilar que fala muito sobre a agenda de crise climática e proteção da Amazônia, que é uma pauta bastante importante para a gente. E aí, aproveitando a Carolina aqui, não só a Amazônia brasileira, mas a gente fala numa perspectiva de Pan-Amazônia, os ingredientes da Amazônia. A gente sabe que fomentar a utilização comercial dos ingredientes da Amazônia ajudam nas questões de desmatamento e que essa é uma equação muito importante para o planeta, para a nossa vida, para as próximas gerações. A gente tem um pilar importante de direitos humanos, então como é que a gente olha para todas essas questões de equidade de gênero e das diferentes naturezas. E aí, falando na questão de circularidade, como é que isso passa pela estruturação das comunidades urbanas, né? Dentro da Natura, a gente tem uma causa que se chama Mais Beleza, Menos Lixo, onde a gente fomenta não só a falar sobre isso a partir das nossas marcas, para que a gente possa educar o consumidor e mudar o comportamento de consumo, mas também como é que a gente pensa dentro da organização o que pode ser feito não só a partir da área de pesquisa e desenvolvimento, mas em todas as áreas, em todos os setores, em todos os níveis, para que a gente gere menos desperdício, a gente consiga falar sobre simbiose. E acho que tem uma questão muito importante que eu pensei aqui um pouco das falas, que é a questão que a gente trouxe o co para a Natura &Co na formação do grupo, pensando muito nessa ótica de cooperação, de cocriação. Então, assim, a gente sabe que a gente não faz nada sozinho, a vida é um encadeamento de relações, isso está dentro da visão da nossa marca, no pensamento dos nossos fundadores, mas também permeia a cultura e o ambiente de desenvolvimento dos nossos negócios. Então, dentro do grupo de fornecedores com os quais a gente trabalha, a gente fomenta um pensamento de circularidade. Então, a gente, desde o processo de homologação de fornecedores até o estágio de desenvolvimento, a gente monitora todos os indicadores dos fornecedores no começo do processo até o final. A gente busca trabalhar também em parcerias com modelo de inovação aberta, então se associando com fintechs, com universidades, com startups, para que a gente fale mais amplamente sobre o tema e a gente tenha o desenvolvimento tecnológico e a escala que precisa ser trazida para isso, mas também a gente precisa falar com instituições, com prefeituras, com governo, para que a gente tenha a infraestrutura adequada e a gente consiga se desenvolver. Pensando nas barreiras, aqui só para não ser redundante, porque eu concordo com tudo que foi mencionado, e até, Carlos, eu acho que eu não tenho um volume, mas assim, eu tenho ABS, eu tenho resinas especiais no meu portfólio, que é um grande problema. Hoje a gente tem mais ou menos 30% de incorporação de plástico reciclado pós-consumo, mas a gente só consegue fazer para PET, PP e polietileno. Para as resinas de especialidade que a gente usa em perfumaria e maquiagem, isso ainda é um problema. Então, não existe uma estruturação de cadeia que a gente consiga fazer destinação, nem sequer potencialmente retornar. A gente gostaria muito de utilizar esse tipo de resina reciclada nos nossos produtos. Então, assim, se eu não consigo trazer, eu consigo te entregar alguma coisa que pode ser que não atenda a tua escala, mas te ajude. E aí, pensando nessas barreiras, então, assim, o que a gente tem visto, e é muito legal a gente falar dessa semana, porque, assim, cada vez mais, né, Ellen MacArthur traz muito essa conversa, e os setores
industriais aí, as indústrias de bens de consumo estão ávidas, estão todas assumindo compromissos públicos aí no Brasil, na América Latina e no nível global. Então, tem uma alta demanda por materiais reciclados pós-consumo e uma baixa disponibilidade. E quando a gente vai para um viés de biopolímeros, a gente não consegue ter escala ainda, a gente já encontra tecnologias, mas dentro de uma escala que não atenderia o patamar de negócio. Então, eu entendo que, para o setor de indústrias de bens de consumo, essa é uma dor bastante importante que precisa ser endereçada. A pandemia trouxe para a gente um caso emblemático, que é justamente essa indisponibilidade de vidros. A nossa perfumaria tem 30% de vidro reciclado na sua composição, porque a gente, além das questões de resíduo, a gente é uma empresa carbono neutro, e o consumo de energia no processo de produção do vidro virgem, a gente sabe o quão danoso isso pode ser, então a gente tenta escalar ao máximo, e chegamos num teto de 30%, e durante a pandemia a gente vendeu muito perfume e a gente não tinha vidro, porque as cooperativas, na verdade os bares não estavam abertos, e a cadeia não circulou, então isso foi um aprendizado bastante importante. Isso estimulou que o nosso time de pesquisa e desenvolvimento estudasse outras alternativas. A gente usava um caco específico de uma empresa de bebidas e a gente passou a ampliar o leque de especificações, abrir o range de especificação e pôde incorporar outros tipos de materiais. E eu acho que, falando como uma empresa, e aí falando especificamente aqui da América Latina, a gente tem, como a Marcela acabou de mencionar, a questão de... A gente tem uma estratégia global, mas a gente tem realidades locais muito específicas. Então, a Colômbia é um país que está muito mais avançado, o Chile, mas México e Argentina, por exemplo, não tem cadeia e infraestrutura de reciclagem e coleta seletiva. Eu não consigo encontrar um parceiro que consiga me abastecer, por exemplo, com resinas recicladas, porque agora, com a aquisição da Avon, por exemplo, a gente tem plantas descentralizadas, que, para fins de carbono, é o cenário ideal, fazer produção local, estimular o desenvolvimento da economia, mas eu não consigo comprar material lá. Então, tem uma ânsia e uma necessidade latente de desenvolvimento de cadeias e materiais. Eu acho que construções em parceria e com grupos diversos, como esses que estão compondo aqui essa mesa, são fundamentais e vão ajudar a agenda de circularidade a avançar no mundo. Não sei do meu tempo, mas bom. E acho que, assim, a última coisa que eu queria mencionar é que a gente pensa desde o design como é que a gente pode gerar o menor resíduo possível. E a gente tem agora se questionado muito o que mais pode ser feito no âmbito de produto. A gente já tem 95% das nossas fórmulas com ingredientes renováveis, então a gente usa o mínimo possível de ingredientes de origem petroquímica. O que a gente usa, já estamos trabalhando arduamente em pesquisa de ingredientes de origens renováveis, mas no âmbito de embalagens a gente ainda sofre aqui, então fica um convite. Depois eu não trouxe uma apresentação, mas os meninos aqui da semana têm o meu contato, gostaria de escutar e de saber de alternativas, oportunidades. Eu acho que tem uma missão bastante importante para a Natura e para outras grandes empresas que falam muito com o consumidor, que é todo o processo de educação que a Marcela mencionou também. Como é que a gente faz com que o consumidor, mais do que entenda, ele valorize e ele reconheça o impacto que ele gera, né? Eu acho que durante a pandemia eu me assustei com o volume de lixo que eu gero dentro da minha casa, que eu moro... Eu, meus filhos e meu marido, então 4 pessoas geram um volume absurdo de lixo. Eu faço a coleta seletiva, mas infelizmente eu entrego o meu lixo, que depois vai, né, para uma destinação não tão adequada como eu gostaria. Então, acho que o convite aqui é como é que a gente se junta como sociedade, como parceiros, instituições, e a gente faz um movimento que possa influenciar e trazer essa transformação que o mundo tanto precisa. E também fico à disposição aí para dúvidas e questionamentos. Obrigada.
Obrigado, Fernanda. Acho que você fez aí uma provocação final, né? Eu acho que essa mesa aqui é um pouco isso. A semana toda tem sido um pouco isso. A gente tentar juntar aí os diversos setores que geram toda a economia para tentar ver a circularidade da economia. A gente tem mais alguns minutinhos, então eu queria voltar para lá, perguntar se alguém tem alguma pergunta, alguma intervenção. Por favor, sintam-se à vontade. Caso a gente não tenha alguma pergunta, voltar aí para a mesa, se vocês puderem falar aí um pouco que me veio à cabeça nas falas, que eu acho que talvez o repensar o consumo, né? Eu acho que um pouco trata da educação, enfim, mas como a gente faz para que o cliente final, o consumidor final, possa repensar o consumo, como que ele faz a escolha do consumo, né, a partir de uma circularidade ou de conceitos ambientais. Então, se vocês puderem falar um pouquinho sobre isso. Agora eu fiquei animada aqui com o microfone. Não, acho que queria trazer um exemplo recente de um lançamento da Natura, que é um lançamento de produtos concentrados para cabelo, shampoo e condicionador concentrado, que muda o hábito do consumidor e que gera uma estranheza. Então, assim, você está acostumado a lavar o seu cabelo com alguma coisa líquida, gerar um volume de espuma e você se confrontar com isso. É um produto que ele não gera, assim, ele é zero carbono, ele é uma desmaterialização maravilhosa que a gente está buscando e o que a gente acredita que é o caminho futuro para a indústria de cosméticos, cada vez mais a gente pensar em estabelecimento de novos hábitos e a gente gerar a oportunidade que gere uma experiência gostosa, porque o consumidor não vai trocar, por exemplo, refis. A gente continuamente trabalha na evolução das nossas embalagens para que os nossos refis cada vez mais gerem uma boa experiência, porque o consumidor ele não vai comprar um refil em detrimento de uma embalagem regular se a experiência dele de refilagem em casa for danosa. Então, eu acho que o principal pensamento é como é que a gente cria experiências gostosas, assim. Então, tem um desafio para, né, para as indústrias e para os diferentes setores repensarem como a gente desmaterializa, como a gente muda o hábito, mas não piora a experiência de uso. Tal vez yo agregaría, y creo que Natura lo hace muy bien, asegurarnos que las opciones que le presentamos desde la industria al consumidor no siempre son más caras. Porque lo que está pasando con la circularidad es que por ahora se está volviendo un poco elitista. Entonces, lo que se hablaba ayer del bono de la pobreza, en el caso de la prohibición, tenemos que realmente estar muy atentos a que la circularidad no sea un producto de lujo. Y creo que otra, digamos, pensando en el panel anterior y conectando las discusiones de gestión de residuos, y pensando desde la óptica de la ciudad, que es finalmente desde la cual yo pienso, hay que ver bien cómo distribuimos esos costos. Hablábamos ahorita, y lo hablaba mi colega Nadia y la persona de PIMP, Maica Rosa, queremos involucrar muy activamente a los recicladores, lo quieren hacer muchas empresas en Colombia. Hay un caso espectacular de una empresa que se llama Telca, con K, que estaba quebrando, o sea, estaba en el final de su historia financiera porque los textiles que venían de China eran tan baratos que nos estaban sacando a la empresa del mercado, y descubrieron un proceso para incorporar el PET, el polietileno, a su cadena productiva y hacer hilos de PET. Y se enfrentaron en un principio a mucha resistencia por parte de los recicladores, porque el PET es quizás el más valorizado de los materiales que ellos recuperan, y después de un par de años como de estar en la lucha con esto es en Medellín, no en Bogotá, pero en la lucha entre Telca, los recicladores y la municipalidad, en términos de qué le quedaba a las cooperativas y qué le quedaba directamente a la empresa,
encontraron la solución más sencilla, que es contratar a las cooperativas para que les recogieran el PET, digamos, pero en un principio no estábamos encontrando ese equilibrio. Eso nos está pasando, y con base en el aprendizaje de estos 2 días, creo que nos está pasando en Bogotá con los orgánicos, que no estamos encontrando cómo distribuir bien el costo de la recolección para el compostaje. Y vuelvo un poco a lo que dice Fernanda, pues tenemos consumidores que quieren sentirse mejor en términos de conciencia y, digamos, quieren tener un papel mucho más activo en sus elecciones. Escollas es una palabra que me gusta mucho. Lo que escogen, ¿cierto? Que no necesariamente quieren pagar más, pero que a través, por ejemplo, de las composteras municipales o locales pueden tener esa sensación de estar colaborando, pero no van a querer pagar por eso. En Colombia cobramos prácticamente por todos los servicios públicos. De hecho, es muy difícil legalmente no cobrar. Podemos tener tarifas diferenciadas, pero tenemos que cobrar, que es parte del reto de los recicladores, y lo mencionó nadie. Tenemos muy buenas cooperativas con protección constitucional. Los recicladores juegan un papel importante, reciben recursos de la tarifa de aseo, pero su trabajo encarece el servicio. Entonces, ahí tenemos unas tensiones entre los intereses. Entonces, creo que al final, alinear la búsqueda de sentirnos buenos consumidores, que yo creo que es cada vez más activa y es cada vez menos elitista. Creo que los consumidores de todas las proveniencias socioeconómicas quieren sentir que están contribuyendo en términos particularmente ambientales. Yo creo que lo social a veces todavía nos cuesta en todos los estratos, en todos los grupos de la sociedad, pero todo el mundo quiere hacer un mejor trabajo ambiental, o por lo menos eso vemos en Bogotá, pero no necesariamente queremos pagar más y no necesariamente vemos los beneficios sociales. Entonces, al final creo que es casi como un rompecabezas. Y solamente quería dejar un asterisco, una estrellita, sobre el tema de la logística, porque al final el tema de los empaques tiene un componente que es de consumo. La gente quiere ver empaques bonitos, ¿no? Quiere sentirse tratado bien en los empaques, pero también es el tema de cómo subirlos al camión, ¿no? Y los consumidores no vemos muchas veces el reto logístico, sobre todo en las ciudades que ahora estamos trabajando mucho la idea de la logística de última milla, es decir, que los camiones grandes de distribución no entren al centro de la ciudad. Entonces les vamos a poner cargos por congestión para que tengan la necesidad de contratar o bicicletas o motos o carros eléctricos más pequeños como los de Valora para hacer la gestión dentro de la ciudad, porque ahí tenemos un triple problema: el tráfico, la calidad del aire y la emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, si logramos mejorar la logística de última milla, logramos mejorar 3 temas de un trazo, digamos. Pero los retos logísticos que nos presentan los ingenieros en las reuniones es como, pero es que todos los empaques están diseñados para una caja de 4x7, 2x... y cambiarlo implica un cambio muy grande en toda la cadena productiva. Entonces, a mí me parece que es muy interesante y muy necesario, como lo hacen ustedes, sentarnos a pensar de manera compleja. Y desafortunadamente, el pensamiento en términos de sostenibilidad en la arena política tiende a sobresimplificarse. Es como, pues, prohibamos los plásticos, o, ¿no? Démosle toda la tarifa a los recicladores, saquemos. Entonces, tenemos que también, desde el consumo, desde la empresa, enseñarle a los políticos, como en parte yo, a pensar de manera compleja y a ofrecer soluciones complejas, porque y les hablo una vez más del ejemplo que presenté brevemente ayer, del riesgo que tuvimos con la prohibición de los plásticos de un solo uso en un artículo, en un acuerdo de la ciudad, del Consejo de la Ciudad, porque hubiera sido, o sea, una prohibición mal hecha puede tener un efecto pendular muy agresivo, ¿no? Entonces, nadie consigue plásticos, a todo el mundo se le daña la cadena de distribución, entramos en un problema de escasez de productos porque no hay en qué transportarlos. Entonces, la respuesta política va a ser, nunca más prohibamos los plásticos. Entonces, es un poco, yo sé que y yo he sido activista, de hecho, gran parte de mi vida es más del lado activista que del lado de política pública. Queremos ver estos cambios no graduales, no incrementales, sino definitivos y rápidos,
Y a veces, sobre todo, yo he encontrado que en el tema de economía circular tenemos que andar despacio pero firme, o sea, tomando decisiones definitivas cuando estamos en ese punto. Y a mí me provoca frustración, pero hay mucho riesgo en muchos actores económicos. Perdón que fue un poco larga esta intervención, pero tocaba muchos puntos. Tem tempo para complementar um pouquinho? Eu queria só puxar, né, resgatar um pouquinho, complementando o que as Só para colegas pedir falaram. para a gente tentar ser breve, porque Vai já ser estourou o bem tempo. Mas, por favor. Mas para a gente, como consumidor, olhar para a qualidade dos produtos, né, e como isso está sendo feito desse nosso consumismo também, né? A gente tem uma onda de desperdício muito grande, a gente tem todos esses problemas que a gente bateu hoje na tecla, né? Então, assim, olhar para aquilo que a gente está consumindo, os alimentos que a gente consome, né? O quanto de embalagem que tem por trás deles. Essas embalagens são de uso único. Como que eu posso reaproveitar isso? Então, fazer só esses questionamentos internamente, né? Se interessar, aguçar a curiosidade, procurar também alternativas locais que sejam menos impactantes para a gente chegar nesses resultados que a gente procura, né? É isso. Bem breve. Vocês querem fazer alguma outra intervenção? Não? Bom, não, estou muito contente aqui, uma honra estar participando dessa mesa com gente tão capacitada, ativistas, políticos e políticos ativistas. Então, acho que é muito interessante pensar em toda a cadeia produtiva e diversos setores aqui, cosmético, tecnologia, indústria, governo, enfim, para a gente pensar, se não dá para pensar na cadeia produtiva, se não colocar todos os setores para falar sobre isso. Então, fica aqui essa provocação de que a gente continue tendo esse diálogo, né, que os setores se puxem e tentem fazer com que as políticas movam para uma economia mais circular.